Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, nublada no Rio de Janeiro, mudou completamente o tempo, né? Momento meteorológico aqui do canal, deu até uma refrescada, muito bom. Vamos às notícias. O que não estava nada fresco, era o clima ontem de manhã, lá no estádio do América, né? O Giulite Coutinho, que fica na Baixada, né? Em Mesquita, e o Botafogo Sub-20 enfrentou a equipe da casa. Vocês lembram, né? Eu trouxe aqui a notícia que o Botafogo na fase anterior, né? Eliminou o Flamengo dentro da Gávea e agora o Botafogo teve esse jogo de ida lá contra o América, calorão absurdo, mais de 40 graus, e o Botafogo trouxe um empate, um bom empate, 1-1 do primeiro jogo, né? O América saiu na frente. Depois o bravo João Lucas empatou para o Fogão. O torneio é a Copa Rio Sub-20, antigo, né, Otávio Pinto Guimarães. Então o Botafogo segue firme aí para fazer o jogo de volta no dia 4, no Cefate, lá em Niterói. Vai ser o mando de campo do Botafogo, tá? Lembrando que pela outra semifinal, Vasco e Fluminense estão se enfrentando. Detalhe importante: quem está dirigindo o Botafogo nessa competição é o técnico interino, o Bruno Barbosa, tá? O novo técnico, que inclusive já foi anunciado, Eduardo Oliveira, que veio do Atlético Mineiro, não vai assumir imediatamente, está acompanhando, obviamente, a equipe e só deve assumir agora a partir do final dessa competição e na próxima competição, que deve ser a Copa Atlântico, beleza? Então, Sub-20 do Botafogo, com boas chances aí de chegar à final. Caso aconteça um novo empate, tá, no jogo de volta, semana que vem, a decisão irá diretamente para os pênaltis, famosas cobranças de tiro direto da marca penal. Pessoal, Matheus Nascimento, né, aquele jogador que causa sempre muita polêmica, né? Sempre comentários, pessoas que acreditam ainda muito que a joia alvinegra possa ainda render, né, em campo para o Botafogo, e tem aquele outro grupo de torcedores que acha que ele só pode render para os cofres do Botafogo, quer que o Botafogo venda logo o Matheus Nascimento antes que ele se desvalorize ainda mais, né, já que ele não tem conseguido exercer o seu melhor futebol, né? A gente lembra, eu trouxe aqui nos últimos dias, que o Matheus Nascimento está convocado para a seleção Sub-20, né, do Ramon Menezes, que vai disputar o Pan-Americano lá no Chile. Então é mais uma oportunidade para o Matheus mostrar serviço, né, mostrar ao que veio e, quem sabe, até ter uma valorização maior, tá? A notícia que surgiu ontem é que mais um clube da Premier League está de olho no futebol do Matheus Nascimento, dessa vez o West Ham, tá? Segundo o site Fichajes, ou fichajes.net, que é um portal especializado, tá, em transferências internacionais. O West Ham estaria ali fazendo aquela, né, observação mundial de novos talentos, e agora o Matheus seria o foco do clube londrino, tá? Vamos só relembrar que o Botafogo esse ano rejeitou uma proposta de 10 milhões de euros, que era do Nottingham Forest, tá? Outro clube inglês, como todos sabemos. E também o Matheus Nascimento andou fazendo aquele tour ali surpresa durante o Brasileirão, visitando as instalações dos clubes da Eagle Holding, né? Nominalmente Crystal Palace, né, do sul londrino, clube do sul londrino, e também o Lyon da França. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela chamada Matheus Nascimento. Fato é que tudo indica que o jovem jogador, né, de 19 anos não permanecerá no Botafogo. É um jogador valorizado, né? Não estourou como se imaginava, né, na categoria profissional, mas tudo pode ser também uma questão de tempo, né? Então o Botafogo também não tem pressa em vendê-lo. Comenta aí embaixo a sua opinião, se o Botafogo deveria apostar mais no Matheus, né? Ele que eventualmente é escalado no Brasileirão, né? Mas está mais ali como uma terceira opção hoje, ainda mais depois da chegada do próprio Diego Costa, né? Pessoal, falando no time, né, principal do Botafogo agora, saindo do Sub-20, né, indo para o principal,
o Gabriel Pires, todo mundo lembra, foi expulso após o jogo Botafogo e Flamengo, né? Ele foi ali reclamar com o Klaus, né? Aquela arbitragem que a gente já falou aqui várias vezes, e ele vai ser julgado agora segunda-feira pelo STJD, podendo, caso, né, ele pegue um gancho aí, podendo chegar a um gancho de 6 jogos, tá? Tudo porque o Klaus relatou ofensas do Gabriel Pires, né, na súmula, abre aspas, vocês não são nada, vocês são muito marrentos. Então eu vi que teve gente falando ontem, pô, mas o cara vai pegar uma suspensão eventualmente, né, só porque chamou o árbitro de marrento, mas esse vocês não são nada é que acho que é mais pesado, né, do que o próprio marrentos, que não chega a ser uma ofensa, né, grande e tal. Vamos ver, vamos acompanhar, ele já cumpriu a suspensão no jogo contra o Atlético Mineiro, né, automática pela expulsão. A tendência é que ele não pegue mais nenhuma suspensão, assim esperamos, né, vamos ver aí análise, né, segunda-feira, da súmula do Rafael Klaus, que é da Federação de São Paulo. Pessoal, vamos falar agora do Paraná. O Tair Arruda, né, nosso CEO, palestrou agora num evento lá em Ponta Grossa, interior do Paraná, que era um evento multidisciplinar, não era só falando de futebol, era o futuro do agronegócio, o futuro de uma série de coisas, entre eles o futebol. Existia um painel específico, né? 2030, como será o futebol na próxima década. Tair Arruda está com muita moral, foi chamado justamente para falar, obviamente, do seu trabalho à frente do Botafogo. E falando ainda de Paraná, de Curitiba, dessa vez, da capital paranaense, eu assisti ontem um podcast que eu confesso para vocês que eu não sei se ele foi publicado só agora, tá? Apareceu ali como sugestão para mim, aí eu comecei a assistir e fui até o final, ou se ele já tinha sido publicado, porque durante o podcast eles comentaram, olha, isso aqui está sendo gravado, acho que dia 5 de julho, se não me engano, início de julho, tá? Então tem um recorte ali que a gente tem que lembrar como é que estava o campeonato àquela altura, mas enfim, o podcast é do ex-técnico Levir Coupe, galera mais antiga vai lembrar do Levir, né? E aí tem participação de mais 2 jornalistas lá de Curitiba e o entrevistado foi André Mazzuco, exatamente, o André Mazzuco. Então foi muito legal ali, falou muito de Botafogo, né? Falou da carreira dele, Mazzuco, ligação dele com Curitiba, né? Passagem dele também pelo Paysandu, lá em Belém, mas principalmente a fase dele no Curitiba e posteriormente no Botafogo, né? Fala do trabalho dele, como é que foi contratação do Tiquinho Soares, do próprio Marçal, das reuniões que ele fazia virtuais, né? No caso com o Tiquinho, com o Marçal foi a reunião mesmo aqui no Rio de Janeiro, enfim. Então, quem tiver tempo, é um podcast aí que eu indico, foi bem bacana, né? E o Levir Coupe é um cara muito gente boa, né? E que tem história com o Botafogo. Quem não lembra, né, que 20 anos atrás ele era o técnico que subiu o Botafogo da 2ª divisão para a 1ª, né, com a administração do saudoso Bebeto de Freitas. Eles até mostram ali durante o podcast algumas cenas do documentário dessa subida do Botafogo, né? Depoimento do Valdo, que foi um cara muito importante naquela campanha, do Sandro também, o zagueirão botafoguense. Então eles revisitam também aquele Botafogo que não tinha estrutura nenhuma, né? O Levir até comenta isso, ele comenta assim como 2 vitórias, né? A vitória dentro de campo e a vitória fora, né? Quer dizer, como é que o Botafogo, que naquela época o Bebeto, inclusive fala isso no documentário, né? Que muita gente abordava o Bebeto na rua, estamos falando de 20 anos atrás, já dizendo, pô, o Botafogo vai acabar, né? O Botafogo vai acabar. E o Bebeto falando, pô, se deixar realmente, né, a situação era calamitosa. E o Mazzuco faz até um paralelo também. É claro que muita coisa já tinha melhorado, óbvio, né? Mas também faz um paralelo com a subida do Botafogo recente, né, em 2021, com o Enderson Moreira, né? Ele até cita o Enderson, que também havia uma série de problemas. O Botafogo também tinha dificuldade de ter onde treinar, né? O campo
oficial de treino, digamos assim, do Botafogo em 2021 era o anexo do Newton Santos, que a gente sabe recebeu tantas críticas depois na chegada do Luiz Castro. Enfim, então um podcast aí bacana que eu acabei assistindo todo, recomendo. Volto a dizer, não sei se ele foi ao ar logo em julho ou se foi só agora, tá? Falando de Luiz Castro, eu sei que vai ter um monte de hate aí embaixo falando: Carlos, para de falar no Luiz Castro e tal. Mas aqui as notícias do Luiz Castro sempre estão ligadas ao Botafogo, não tem jeito. Inclusive, depois que o Botafogo for campeão, notoriamente vai ser falado do trabalho do Luiz Castro no primeiro turno, né? Mas ontem surgiu a notícia, a gente sabe que o nosso rival da Gávea está aí em busca de um treinador, né? Não demitiu ainda o Sampaoli, mas está em vias de fazer isso. Vai pagar mais uma multa milionária aí, se somar a dos outros treinadores que estiveram por lá recentemente. Mas notoriamente o Flamengo está atrás do Tite. Mas a notícia do repórter Vene Casagrande é de que um técnico que interessaria muito ao Flamengo, que é muito bem visto, analisado internamente no Flamengo, é o Luiz Castro. Exatamente. Só que com a ressalva que, óbvio, ele está muito bem lá no Al Hilal, né? Al Hilal não. No Al Nassr, é tanto time árabe que a gente confunde. No Al Nassr, clube que joga Cristiano Ronaldo, enfim. Então a gente sabe que hoje é muito difícil do Luiz Castro sair de lá, mas a matéria do Vene justamente diz que é um técnico que estaria no radar do Flamengo. E tá uma briga, né? Porque agora o Corinthians também parece que entrou na briga aí pelo Tite, né? Problema deles, né? Problema deles. Galera, vamos falar então do assunto principal aqui do vídeo, né? Foi um vídeo publicado ontem, no final da tarde, pelo Botafogo, do John Textor. John Textor reapareceu em grande estilo, diretamente de Nova York. Até ele está num lugar assim super arborizado, dá até para imaginar que seja o Central Park. Então ele diretamente de Nova York fez um vídeo longo, tá, de 2 minutos. Eu achei muito legal o vídeo dele, muito oportuno, né? Eu acho que o Textor, eu sou fã de carteirinha do Textor, né? Mas a gente sabe que ele, no início, né, no ano passado, cometeu alguns errinhos, até de comunicação mesmo, e ele hoje mostra, né, que está muito mais consciente nas suas falas. Ele está, acho que, aparecendo sempre nos momentos pontuais, cirúrgicos, né? E era a hora realmente dele aparecer, né? Trazendo, óbvio, que uma boa notícia, né? A gente já esperava que o Botafogo fosse atender um pedido da torcida pelo treino aberto, né? Foi um movimento que surgiu aí nas redes sociais nessa última semana. Teve o apoio até da Fernandinha Maia, enfim, vários botafoguenses se manifestaram. Poxa, seria legal, realmente, desde 2018 que o Botafogo não faz um treino aberto. Talvez fosse oportuno, fosse o momento agora da gente ver os jogadores de perto e para que eles sintam ali o calor da torcida, né? É óbvio que isso vai acontecer na segunda-feira à noite, mas é diferente. Quando tem jogo, o time está totalmente focado na partida, né? No caso, no Goiás. No treino aberto, eu acho que vai ser possível, a gente vai ver imagens, né, dos jogadores interagindo mais com o torcedor, né? Dá para imaginar que o Botafogo que os jogadores vão mandar brindes para arquibancada, jogar, de repente, né, tem aquele o Bira joga, né, tem aquele canhão que joga camiseta, né? Então, bolas, enfim, a gente começa a imaginar que vai ser um contato ali mais próximo com o torcedor, diferente da tensão e da adrenalina de um jogo, né? Então eu achei muito legal. Mais uma vez o Botafogo atende o seu torcedor, é importante que se diga isso. Nos últimos 2 jogos, tá? O jogo com o Atlético Mineiro, a torcida do Botafogo pediu uma carga maior de ingressos. A diretoria do Botafogo atendeu, conversou com a diretoria do Galo e conseguiu. Mesma coisa contra o Corinthians. Na verdade, a torcida pedia uma venda online, né? Não tinha sentido aquela venda
a moda antiga só em bilheteria, né, que deixaria o torcedor muito inseguro de ir a São Paulo, na incerteza de conseguir o ingresso. Mesma coisa, a torcida do Botafogo atendeu, falou com a diretoria do Corinthians e conseguiu isso. Então, mais uma vez, né, a torcida fez o pedido, o Botafogo entendeu que era um pedido válido, o John Textor trouxe essa informação no vídeo, né? Eu já vou falar agora, ontem eu até gravei um shorts rápido com essa informação, mas vou repetir agora. Newton Santos, sábado, ingressos gratuitos, tá? Entrada gratuita, então quem quiser, chegue cedo, né, para garantir, já que a princípio só a leste inferior estará aberta, tá? Então entrada, naturalmente, pela leste inferior, né? Eu acredito que vai lotar rápido, então se você pensa em ir prestigiar, chegue cedo, tá? Os portões abrem às 9h30 da manhã e o treino começa às 10. Carlos, vai ser um treino à Vera, tal? Vai ser um treino, claro que o Lage não vai ali, né, mostrar coisas que não são para ser mostradas, porque, como todo mundo sabe, o Botafogo não mostra os seus treinamentos, né? O que a gente vê na Botafogo TV é um aquecimento, são né, trechos. Então vai ser um treino muito mais para os jogadores se sentirem abraçados e a torcida demonstrar o apoio até o final. Inclusive, palavras do próprio John Textor nesses 2 minutos, ele cita, né? Ele cita o ano todo do Botafogo, que começou estranho e que depois, né, esses jogadores foram levando o Botafogo a acreditar no sonho maior, né? E que era muito importante que a torcida, de fato, né, levasse ao pé da letra a música que se tornou famosa, né, segundo o Textor, o Vou Te Apoiar Até o Final, né? Então isso aí é uma parte importante desse vídeo do Textor. O Textor era muito inteligente, né? Então ele faz um vídeo que ele vai dando pinceladas, né, no ano do Botafogo, no quanto que a família do Botafogo espera por esse título, né? Ele cita até, encontra torcedores pelo Brasil todo, tal, inclusive torcedores de outros clubes, mas que citam que tem pais, avós botafoguenses. Então a mensagem é "You're not alone", você não está sozinho, somos muitos da família botafoguense sonhando e desejando esse título, né? Então ele cita brevemente o Bruno, né? O Bruno Lage, ele fala, não, o nosso técnico, o Bruno, o staff Botafogo e os jogadores que nos trouxeram até aqui, né? Mensagem muito importante, muito interessante do Textor, né? Positiva, e ele também acaba falando que, olha, eu não estarei, né, presente, mas acompanharei tudo de longe, né? Até na legenda eles botaram na Botafogo TV, né? Para reforçar que a Botafogo TV no YouTube vai transmitir o treino, né? Para quem não puder acompanhar. E ele fala também, em breve estarei aí com vocês em um jogo, né? Acompanhando um jogo. Então também dá esse recado que em breve o Textor está de volta. Então um apanhado ali de 2 minutos, um Textor, como sempre, falando que títulos são conquistados com amor, né? Com trabalho duro e com amor. Então é uma mensagem muito positiva que vem a se somar com as últimas falas do Lage lá na coletiva de imprensa pós-jogo do Corinthians, que foi uma coletiva mais inflamada, né? Com direito ali a alguns palavrões, uns palavrões do do Bruno Lage, e eu acho que esse aí é o pensamento, né? Sem dúvida alguma, vivenciamos o momento mais tenso da campanha, né? Inclusive o John Textor citou, né, nessas falas dele, ele fala, eles estão vindo atrás, né? Eles estão vindo atrás, quer dizer, estamos cientes de que os adversários estão até, entre aspas, próximos, né? Mas nós vamos fazer isso, quer dizer, nós vamos... Ele não, muito inteligente, muito esperto, ele não cita nós vamos ganhar o campeonato, né? Mas nas entrelinhas, óbvio, nós vamos conseguir, nós vamos fazer isso. Então, ótima fala aí, novamente, do Textor. E é isso, galera. Encontro marcado, como eu botei na thumb. Quem puder ir, eu sei que é cedo, né? Para um sábado de manhã. Galera que está acostumada aí, de repente, a sair na sexta-feira, talvez não seja uma boa ideia, para conseguir estar lá no Newton Santos cedinho, né? O ideal é chegar ali 8h30, 9h, né? Para evitar ali as filas, né? Da torcida que está indo apoiar o time.
ótima iniciativa e que, claro, os jogadores sintam esse calor, sintam esse apoio para na segunda-feira, né, entrarem voando em campo, um jogo que não será fácil contra o Goiás. Não esperem facilidade, né? Estou sempre dizendo isso, que a gente espera uma vitória tranquila, mas 1-0 já vai ser goleada, beleza, pessoal? Então, acho que era isso por hoje, já vai dar quase 21 minutos, uma ótima quinta-feira a todos, né? Acho que a gente está aí reenergizado com essa mensagem do Textor, que apareceu na hora certa aí para justamente dar aquele empurrão em todos nós, beleza? Seremos tricampeões, eu acredito, e você? Comenta aí embaixo. Tamo junto.